Ainda falando em saúde, amanhã, 8 de maio, é dia de conscientização sobre o câncer de ovário. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer apontam que 7 mil novos casos podem surgir anualmente no Brasil. Além de ser um tumor silencioso, ele pode também ser letal. Por isso, atenção redobrada aos sintomas. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a médica oncologista Mariana Scarrantino. Boa tarde, seja bem-vinda, Mariana. Boa tarde, muito obrigada pelo convite para trazer um tema tão relevante aí para a televisão brasileira. Queria que você começasse, então, explicando para a gente quais os sintomas, do câncer de ovário e por que ele pode ser tão perigoso. O câncer de ovário é uma doença silenciosa. Então, em geral, quando ele está em estágios muito iniciais, ele não traz sintomatologia alguma para essa paciente. E nós não temos nenhum exame capaz de fazer o rastreamento desse tipo de tumor para que a gente diagnostique em um cenário bem precoce. Então, por ser uma doença silenciosa, geralmente quando a gente descobre a doença, ela já está num cenário avançado. E nesse cenário avançado, as mulheres podem sentir aumento do volume abdominal, dor abdominal, alterações no ciclo menstrual, ou mesmo alterações urinárias, um intestino mais preso, enjoo. Então, esses são os sintomas mais comuns. Mas, em geral, infelizmente, por conta da falta de rastreamento, nós temos aí a maioria dos diagnósticos, 70% deles no cenário avançado. Mariana, boa tarde para você. Quando que a mulher precisa ficar atenta? Pergunto isso pelo seguinte: geralmente o câncer de ovário acomete mulheres em que faixa etária? Geralmente no pós-menopausa. Então é incomum uma mulher muito jovem ter câncer de ovário. Claro que isso pode acontecer. Nós sabemos que 15 a 20% dos tumores ovarianos podem ter alguma relação com a hereditariedade. Então, quando existe algum fundo genético, esses tumores podem ser mais precoces. Mas para a grande maioria das mulheres diagnosticadas com câncer de ovário, esse diagnóstico ocorre depois dos 50 anos. As mulheres precisam ficar atentas quando elas têm esses sintomas abdominais, aumento do volume abdominal, alterações de hábito urinário que não passam. Então, o inchaço na barriga, esse é um dos sintomas mais comuns que aparecem no meu consultório. Um inchaço na barriga que não some com o tempo. Aí ela precisa buscar ajuda médica. E, claro, manter os outros exames preventivos em dia, manter as visitas médicas, sempre ajuda. Mas, infelizmente, como eu disse, o câncer de ovário não é um câncer rastreável. Diferente do colo de útero, que você tem o Papa Nicolau, ou o câncer de mama, que você tem a mamografia, para câncer de ovário não existe um exame eficaz nesse sentido. Então, se a mulher tem um sintoma abdominal na barriga ali, um inchaço, uma dor que não passa, principalmente num cenário de pós-menopausa, o ginecologista, um clínico geral, deve ser procurado. E Mariana, como que é o tratamento, depois de diagnosticada a doença? Como que é o tratamento? É como outros tipos de câncer, é alguma coisa diferente? Depende do tipo do tumor. O câncer de ovário, a gente tem vários tipos. O mais comum é o subtipo seroso. E para esse subtipo, o tratamento ele envolve múltiplas estratégias: cirurgia, quimioterapia. E em alguns casos, a gente deixa alguns comprimidos como terapia de manutenção ao término da quimio. Então, é um tratamento que exige aí uma multidisciplinariedade. Não é só o oncologista que trata essas pacientes, o cirurgião também é uma peça fundamental do cuidado. Então, tem pacientes que vão direto para a cirurgia quando esses tumores são operáveis, mas para tumores mais avançados, pode ser preciso começar com uma quimioterapia e essa cirurgia fica reservada para um segundo momento. Agora, Mariana, se o diagnóstico demorar, há risco de morte para a paciente? Claro, assim, todo diagnóstico, quanto mais precoce ele for feito, melhor a chance desse tratamento ser bem sucedido. Então, quando a gente fala de algum câncer que não tem um exame de rastreamento, se existe algum sintoma que não melhora, aquela mulher no pós-menopausa tem que buscar ajuda médica. Então, tá ali na faixa dos 50 e poucos anos, 60 anos, teve um aumento do volume abdominal, isso não melhorou, procure o seu ginecologista para fazer um ultrassom e uma investigação. Quanto antes o diagnóstico for feito, menos complexo é o tratamento e mais bem-sucedido ele pode ser. Recado importante, então, para as mulheres, principalmente nessa fase da menopausa, a partir dos 50 anos, ficarem atentas e procurarem um especialista. Muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui no TJ Aparecida, viu? Um abraço para você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, Mariana.